Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje vamos continuar falando sobre a queda do homem e as consequências do pecado, parte 3, é o nosso quinto estudo. E hoje vamos estar falando sobre o dilúvio. O porquê aconteceu o dilúvio? Vamos voltar um pouquinho no nosso estudo anterior. O nosso estudo anterior nós vimos que Caim se levantou e matou Abel. Deus amaldiçoou Caim, Caim viveu errante por essa terra. E no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 17, nós vamos ver, 17 em diante, nós vamos ver a descendência de Caim. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então veja bem, Caim coabitou com a sua mulher. Que mulher era essa? Da onde surgiu essa mulher, sendo que só havia sua família? Então nós podemos perceber, aqui há um ponto no qual muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas questionam, até os meus amigos, muitos dos meus amigos chegam para mim perguntando: quem casou com Caim, sendo que só tinha parente? E a palavra com certeza Caim casou com sua própria irmã, até porque não existia lei naquela época e Deus mandou eles multiplicar a terra. Então a melhor resposta que nós temos, a Bíblia não vai dar detalhe, mas com certeza Caim casou com a sua própria irmã. E aqui no capítulo 4, versículo 17 ao 26, nós vamos ver a descendência de Caim, todos os seus filhos e filhas. E no capítulo 5 nós vamos ver os descendentes de Adão e de Eva. A terra foi se multiplicando, ou seja, as pessoas cada vez mais iam populando a terra, ia enchendo a terra. E assim, veja bem o que aconteceu. O porquê do dilúvio? A corrupção do gênero humano. Capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais dentre todas mais lhe agradaram. O que está acontecendo aqui? A descendência dos filhos de Deus se engraçaram para o lado da descendência das filhas dos homens. Ou seja, aqueles que permaneceram com Adão e Eva, os seus filhos, da linhagem dos filhos de Deus. E a linhagem de Caim era filha dos homens, representante daqueles que não eram filhos de Deus. E sendo assim, eles coabitaram entre si, ou seja, se envolveram. E vamos ver no que deu essa união. Deus ele vai dizer no versículo 3: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus está fazendo agora uma promessa ali, e durante esse período Deus prepararia o dilúvio, para que o dilúvio viesse e lavasse a terra. Olha só o que vai acontecer. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desenho do seu coração. O que está acontecendo agora? Eles se misturando, agora todos estão envolvidos no mesmo propósito. Todo o desejo do coração do homem era para a maldade. Não havia alguém justo ali. Ou seja, a Bíblia está relatando que todos se corromperam, exceto, nós vamos chegar lá, houve uma família que não se corrompeu. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Mas irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrepende. Então Deus se arrependeu aqui. Essa palavra aqui ela é traduzida como: Deus se entristeceu de ter feito o homem, e lhe pesou no coração. Ou seja, o coração de Deus estava triste com aquela geração, com os homens se corrompendo. Então no versículo 7 ele vai dizer: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, porque me entristeço de haver feito, porque eles me desagradaram, porque eles não
querem a minha presença, mas querem simplesmente o desígnio do seu coração. Eles querem a maldade, só querem viver para si mesmo. Mas o versículo 8 chega dando esperança para a humanidade. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, irmão, nós vivemos numa sociedade também corrupta. Nós vivemos num país corrupto. Nós vivemos numa geração de pessoas corruptas. E nós vamos olhar para Deus assim, tá vendo, tá todo mundo andando errado. Todo mundo faz, porque o que eu não posso fazer? Né? É aquele tal de não tem nada a ver, o que tem, tanto faz. Deus não liga para isso. Então o que acontece? Todo mundo está se justificando hoje para conseguir as coisas. Mas Noé não. Noé era um homem íntegro, justo diante de Deus. E principalmente, ele andava com Deus. Aqueles que andam com Deus se destacam em meio à sociedade. Então havia uma pessoa ali, uma família que era justa e íntegra, que não se contaminou com a maldade do ser humano e nem trouxe para o seu coração. E vamos ver agora o porquê que Deus trouxe o dilúvio. Por causa disso. Porque todo o pensamento, todo o desígnio do coração do homem era para a maldade. A terra foi se multiplicando e a maldade também. Então Deus se arrepende, Deus se entristece de ter feito o homem. Vou dar cabo, vou destruir tudo e não vai sobrar ninguém. Mas porém, Noé achou graça diante do Senhor. E Noé no versículo 10 gerou 3 filhos, sem cães de fé. Os versículos vai seguir, não vou estar lendo para o vídeo não ficar muito grande. Mas agora Deus anuncia o dilúvio. Deus vai falar para Noé e sua família, olha, eu estou prestes a mandar águas. Eu vou mandar água e a água vai inundar e vai lavar a terra toda. Porque a maldade cresceu do homem. E eu não quero que essa maldade continue. Versículo 17 em diante. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Então Deus vai dar ordem para Noé. Noé, eu estou para destruir a terra, e você vai construir uma arca. E essa arca vai ser da forma que eu te orientei para caber todo mundo, para dar tudo certo. E você entrará na arca juntamente com a tua esposa e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E de ti eu vou repovoar a terra, vou fazer tudo de novo. Qual é o plano do Senhor com o dilúvio? O plano do Senhor para com o dilúvio é lavar a terra e tirar toda a maldade. E é isso que ele vai fazer. Noé começa a construir a arca e vai fazer conforme Deus tinha ordenado. No capítulo de número 7, Noé e sua família entram na arca. Depois de ter feito a arca, de ter colocado ali um casal de cada animal, e 7 pares de animais limpos e puros, e um casal de cada animal, Noé agora recebe a orientação do Senhor. Agora você entra dentro da arca que eu vou mandar água. E o que acontece, meu irmão? Noé e sua família entram na arca, um casal de cada animal, 7 pares de animais puros e também um casal daqueles que são impuros. Entraram na arca para quê? Para depois novamente repovoar a terra. Inclusive eu gosto de fazer uma piadinha, uma brincadeira. Qual foi os únicos animais que não entrou na arca? Aí muitas pessoas questionam, não existe, entrou todo tipo de animal. Existe sim, essa é uma brincadeira, mas os animais aquáticos, porque ia derramar água, né? Eles com certeza sobreviveriam, que eles moram na água. É uma brincadeira à parte, mas nós vemos que todos os animais o qual Deus designou para que entrasse na arca, entraram Noé e sua família, e Deus derramou água, 40 dias e 40 noites chovendo. Era água de cima, Deus abriu as janelas do céu, as portas dos céus, as comportas da terra, e veio água também de baixo. Aqueles homens que andaram mal sentiram o poder de Deus e tentaram entrar na arca, só que a arca estava fechada, não tinha mais jeito. Ou seja, enquanto a arca estava sendo construída, havia a oportunidade de mudança daquelas pessoas adentrar a arca, mas não quiseram. Chamava Noé de louco, falava que a família dele era tudo doido, como é que faria uma arca em meio a um deserto que não chovia muito, e para que aquela arca se não tinha água?
mas Deus iria colocar o seu plano em ação. E Noé obedeceu a palavra do Senhor porque Noé andava com Deus. E a pergunta hoje é: a porta da salvação está aberta, a porta da graça está aberta. Hoje é a oportunidade de nós ter um encontro real com o Senhor. Isso acontecerá quando Deus usar o Espírito Santo dele para tocar no coração das vidas, para que as vidas, ao serem tocadas, elas sejam automaticamente impulsionadas a dizer: eu creio no Senhor Jesus, eu creio nas promessas e eu vou adentrar as portas da salvação. Porque se Deus não faz isso, vamos ser como essas pessoas, vamos chamar de loucos cristãos, vamos dizer que Jesus não vai vir, que isso é só conversa, que isso é coisa de religiosidade, e assim vai. E as oportunidades estão aí. Nós devemos pregar a palavra. Quem vai fazer a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. O dilúvio, versículo 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra, e predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, pairava, ficava ali por cima, e ninguém ali por cima da arca estava correndo perigo, porque a mão de Deus era com ele. O versículo continua dizendo, 19 em diante: prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Noé levou 120 anos para construir a arca. O que a palavra do Senhor disse lá atrás? Vendo que o homem se corrompendo, o meu espírito não agirá para sempre com ele. Ele durará 120 anos. Deus está cumprindo a sua palavra aqui. O que Deus designou na sua palavra irá acontecer. Não adianta o homem tentar por si próprio resolver suas situações da forma que eles querem. Nós vemos aqui que todos pereceram, tudo que havia fôlego morreu. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram com o Senhor, se misturaram. E hoje, meus queridos, hoje continua da mesma forma, mas vai vir o dilúvio? Não. No capítulo 9, Deus vai fazer uma aliança com Noé. No capítulo 9, versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Versículo 13, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Interessante, olha só, agora o Senhor faz uma aliança com Noé. Por causa da sua fidelidade, por causa que eu encontrei você justo, e por amor à minha criação, eu estabelecerei uma aliança com você. Eu jamais vou destruir a terra agora por dilúvio. Então pode chover o tanto que for, irmão. A terra não vai ser mais destruída por água. O Senhor está dizendo aqui por meio dessa aliança: eu não mais destruirei a terra por águas, com dilúvio. E deu um sinal. É interessante quando a gente vê, depois da chuva, de vez em quando a gente vê, o arco-íris. Esse é o sinal dessa aliança de Deus para com a terra, para com o homem. Então a terra não será mais destruída por dilúvio. Esse sinal, o arco-íris, nos mostra quando chove, a gente chega a ver ele. Nós lembramos dessa promessa. Mas porém, lá no Novo Testamento, nós vamos estudar mais para frente, nós vamos chegar lá. Deus vai destruir a terra agora, não mais com água, mas com fogo, simbolizando o batismo, água e fogo. Mas o que acontece? Será que o homem aprendeu? Será que nós vamos ter mais um estudo? A queda do homem e as consequências do seu pecado? Parte 4? Infelizmente. Infelizmente nós vamos ter que fazer esse estudo. Por quê? Porque o homem continuou mal. O homem é mau. Nós não podemos confiar no homem. A Bíblia nos diz: maldito o homem que confia no outro.
Ou seja, nós temos que tomar cuidado. Essa geração está pior do que todas. Nós vemos a geração corrupta, uma geração que realmente desagrada a Deus. E por isso que está acontecendo as coisas aqui na terra. Por isso que nós vemos acontecer pandemias, nós vemos acontecer terremotos, enchente, mortandade. Por quê? Por causa das consequências desse pecado. O pecado vem destruindo o homem. Mas eu não vou entrar em assunto, é no próximo estudo, para nós encerrarmos acerca do pecado e entrar num outro assunto. Nós vamos ficar só com esse aqui agora. Deus mandou o dilúvio para lavar a terra, porque o homem cada vez mais estava colocando em prática o desígnio do seu coração. E o desígnio do seu coração, ou seja, os seus desejos era para a maldade. E a maldade fez com que o homem perecesse. Hoje, toma cuidado, o salário do pecado é a morte. Mas louvado seja Deus, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda para nós aí que nós vamos resolver, nós vamos responder. E se a gente não souber, a gente vai correr atrás aí para as pessoas que estudam mais, que tem mais um maior conhecimento, sabedoria, possa estar respondendo para nós, ok? Então fiquem todos na paz, um excelente estudo, que Deus continue abençoando a sua vida. Veja os estudos passados para você vir comigo nessa linha de raciocínio, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor. Graça e paz.